Olá, gente. Boa tarde. Eu sou a professora Olivia Soares e a gente agora vai dar início à nossa aula da unidade 2, tá certo? Vamos falar sobre os parâmetros curriculares nacionais, sua evolução histórica, a maneira como esse documento foi sendo atualizado, seus avanços e também os desafios, certo? Bom, pedir licença aqui para vocês para fazer uma projeção rápida de um vídeo autoexplicativo, uma pequena animação que vai nos ajudar a compreender melhor e vai funcionar também como preparação, aquecimento para a aula que a gente vai dar agora, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. No ensino fundamental. Ele serve para orientar a prática docente de professores de escolas públicas e particulares. Esses parâmetros são divididos em 10 volumes, que são português, matemática, história e geografia, ciências, arte, educação física, ética, meio ambiente, saúde, pluralidade cultural e orientação sexual. Existem parâmetros para toda a educação básica. Para o ensino fundamental, ensino médio e na educação infantil, eles são chamados de RCN, que são Referenciais Curriculares Nacionais. A criação desses parâmetros surgiu da necessidade de oferecer educação de qualidade para o povo. Isso porque, nas décadas de 70 e 80, o governo estava preocupado em criar escolas, criar vagas para a população, mas em 1992, pesquisas apontaram altas taxas de repetência e evasão, ou seja, não bastava só oferecer a vaga para o aluno, era preciso oferecer uma educação de qualidade. O primeiro passo para mudar essa realidade foi a criação da LDB em 1996, onde a responsabilidade do poder público sobre a educação básica foi expandida, e logo no ano seguinte vieram os PCN. Em todo PCN você vai encontrar a seguinte divisão: caracterização da área, objetivos, conteúdos e critérios de avaliação. A caracterização da área diz respeito a como a disciplina era ensinada antigamente e como ela precisa ser ensinada hoje. Os objetivos visam a formação integral do aluno, então orientam o professor a desenvolver as capacidades físicas, cognitivas, afetivas e emocionais dos seus alunos. Os conteúdos contêm uma série de sugestões e dicas de blocos temáticos para atingir os objetivos propostos. Agora, para entender os critérios de avaliação, é preciso saber o que é a avaliação dos PCN. Antigamente, a avaliação era aquela prova escrita, onde era medido o conhecimento do aluno. Hoje, depois de vários estudos na área, entende-se a avaliação como orientadora da prática pedagógica. Calma, eu vou explicar. Vamos supor que hoje entre um aluno novo na sua sala. Você vai avaliá-lo para saber qual é a sua bagagem, o que ele já sabe, e dependendo desse resultado, você vai tomar caminhos diferentes, entendeu? Agora um novo exemplo. Vamos supor que você está ensinando sobre fases da Lua para os seus alunos. Você escreve na lousa as características, mostra imagens e pede de lição de casa que eles observem a Lua, escrevam o nome da fase e desenhem. No dia seguinte, você descobre que metade da sala não fez e metade fez errado. Nesse caso, a avaliação, que foi a lição de casa, apontou que seus alunos não entenderam a matéria. Então, você vai repensar a sua prática e talvez mudar a metodologia, mudar a forma de abordar o assunto. Então, por isso que a avaliação é orientadora da prática pedagógica. Dependendo do resultado da avaliação, o professor
vai mudar a estratégia. E a avaliação não precisa só ser aquela prova escrita. Pode ser a observação em sala de aula, pode ser o registro em caderno dos alunos, pode ser, como no exemplo, a lição de casa, pode ser desenhos, relatos dos próprios alunos. Entendido o que é avaliação, vamos aos critérios de avaliação. Aqui você encontra o que é preciso observar durante a avaliação, quais os critérios você deve levar em consideração para saber se aquele aluno progrediu. Vale lembrar que tudo encontrado nos PCN pode e deve ser adaptado para a região onde fica a escola, para o perfil dos alunos, as dificuldades, os recursos que a escola dispõe, as necessidades do bairro. Bom, é isso. Se você gostou do conteúdo, clica aí embaixo no gostei e se restou alguma dúvida, escreve aí nos comentários. Obrigada pela presença e até a próxima aula! Pronto. Bom, como nós vimos, os PCNs é um documento especialmente criado para que se padronizasse, né, o currículo em todos os lugares do país, né, por isso, parâmetros curriculares nacionais. E ele foi criado imediatamente, logo depois da LDB, né, que é a LDB de 96, e os parâmetros foi em 97, certo? Então, a aula de hoje a gente vai falar sobretudo desse documento, tá bom? Dos PCNs. Deixa eu aqui o slide para tela cheia, tá? Bom, então, dando prosseguimento, né, a gente viu na aula passada sobre, especialmente, a importância, né, dessas políticas educacionais, né, como elas foram criadas a partir da Constituição, e toda essa importância para a educação brasileira, né, que foi se atualizando às demandas da sociedade, e até hoje continua com essa busca, né, de fazer com que o currículo esteja jogando com as demandas sociais e regionais. Então, quais são os tópicos da nossa aula? Primeiro, a gente vai falar sobre os movimentos de renovação pedagógica, os parâmetros curriculares nacionais, né, entender como eles orientam o currículo, promovem interdisciplinaridade e apoio à avaliação. Aplicações práticas e reflexões críticas, discutir os desafios, inclusão, diversidade e o uso de tecnologias no ensino. Certo? Então, como é que os PCNs hoje traduzem as questões relacionadas à realidade escolar, né? Que nossas escolas realmente, os nossos educadores e alunos realmente estão, né, precisando de intermediação. Bom, então, qual é a relação entre as políticas públicas e as práticas escolares, né? Desde a redemocratização, que foi de 1980 a 1990, as reformas educacionais, elas passaram, né, a ser mais presentes, né? Nós temos um bom marco, que é a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é de 96, e os PCNs, que é de 97, né, que é uma resposta às demandas de qualidade e democratização. Mas como essas reformas refletem, né, em que medida essas reformas refletem as mudanças sociais e políticas do nosso país? É o que a gente vai ver ao longo da aula, tá bom? A gente sabe que a educação é um fenômeno dinâmico, não é isso? Ela é uma questão, as políticas educacionais, elas precisam sempre estar dialogando o tempo todo com a sociedade, não à toa, ela precisa de reformas constantemente, né? Então, os movimentos de renovação, nós temos a escola nova, que o aluno no centro do processo, a educação popular, a partir de 1960, crítica e emancipação, a redemocratização, que foi na década de 80 e 90, a escola pública, democrática e inclusiva, né? Isso foi perpetuando-se a partir também da Constituição Federal, né, de 1988.
E aí, como é que é essa visão do Paulo Freire em relação à escola nova? Né? O Paulo Freire, ele estimulou o processo de educação, de alfabetização, especialmente, de pessoas, né, buscando resolver essa questão de distorção idade-série, né, especialmente a alfabetização de adultos. Para ele, a educação ela não tinha que ser mecânica, né, tradicional, ela teria que ser contextualizada ao dia a dia do aluno. Né? Então, a maneira como Paulo Freire revolucionou esses movimentos da emancipação a partir do ensino, né, era voltado especialmente para crianças, para jovens e adultos fora de idade escolar, certo? E, não à toa, ele é considerado patrono da educação brasileira, né? Então, a renovação pedagógica no Brasil, como é que isso aconteceu? As influências progressistas, construtivistas e críticos sociais buscavam democratizar o acesso e garantir a permanência, né? Mas havia ainda um limite, né, que é a tensão entre teoria inovadora e prática tradicional. Na teoria estava tudo muito atualizado, mas na prática ainda permanecia as questões tradicionais, né, a metodologia tradicional. E por que é que muitas práticas escolares continuam tradicionais, mesmo após as reformas? As perguntinhas importantes que a gente vai fazendo ao longo da aula, né? Bom, tá lá os computadores na escola, estão lá os data shows, a rede de internet, a biblioteca, mas muitos docentes continuam com aquela aula tradicional, quadro e pincel, né? Continua com uma metodologia ultrapassada. Então, o que está faltando realmente para que essa revolução chegue lá na ponta, né? Agora vamos conhecer a estrutura dos PCNs, tá? Eles foram elaborados pelo MEC a partir de 1997. É um documento de orientação, ele não é obrigatório, e a organização dele é por áreas de conhecimento, né? E envolve os temas transversais, a ética, cidadania, meio ambiente, pluralidade cultural, saúde e orientação sexual. Então, qual é a importância dos temas transversais no contexto atual? O que são os temas transversais? São os temas os assuntos que conversam, né, ultrapassam ou perpassam todas as áreas do conhecimento, certo? E no ensino fundamental, né, principalmente os PCNs, eles fazem referência à ênfase na alfabetização e letramento, à formação integral do estudante, proposta interdisciplinar e contextualizada, e o exemplo da integração entre geografia, ciências e temas ambientais, né, a título de exemplo. Né. E aí eu pergunto a vocês, como aplicar essa transversalidade em uma escola pública local, certo? Essa escola pública, ela precisa ter limites entre as disciplinas? O que é de português não conversa com a matemática, o que é da matemática não conversa com a ciência, o que é da ciência a gente não interliga com a geografia, com a história. E enquanto que o ensino ele fica mais contextualizado, se houver essa identificação, né, dos temas transversais, apoiados, inclusive, no PCN, né, nos PCNs. E os avanços e limites, né, desses PCNs? Os avanços foram a inclusão da diversidade cultural, a interdisciplinaridade e transversalidade e a referência nacional, né? Os limites, falta de condições materiais, desigualdade regional e distância entre teoria e prática. E aqui, ó, vejam que as leis, elas se estruturaram, mas na prática, as escolas não foram aparelhadas e os docentes não foram adequadamente treinados, né? E isso vai vir um entrave para que realmente a educação, ela ocorra na sua forma mais, com mais qualidade, certo? Então, os PCNs, como política de padronização curricular, né? Mas a padronização curricular é importante, mesmo a gente tendo um país com muitas desigualdades? É uma pergunta importante, não é isso? Para a gente pensar e vocês responderem isso nas atividades e fóruns, tá? A tensão entre unidade nacional e diversidade local, né?
o desafio, direito a conteúdos básicos versus respeito às culturas locais, né? E como resolver esse dilema, unidade versus diversidade no currículo? A unidade é o quê? O que aquele aluno, por exemplo, no 8º ano, ele tem que aprender no Brasil inteiro? Ele tem que aprender produção de textos. Ele tem que aprender classes gramaticais. Ele tem que aprender tabuada e operações matemáticas, né? Então, mas e as diversidades regionais, né? Onde é que entram? Isso cabe em todas as disciplinas ou só em disciplinas específicas? Então, os PCNs também convidam para esse debate, certo? Bom, aí aqui eu coloquei de forma mais rápida, né, esses avanços. Padronização e referência nacional fornecem diretrizes para toda a educação básica no Brasil, garantindo o mínimo comum de conteúdos, promove a unidade no sistema educacional sem eliminar a autonomia local. Se a gente for observar, quando os alunos vão fazer Enem, eles têm que fazer uma prova nacional, né? Então, é importante ter essa base nacional. Foca em competências e habilidades, incentiva não apenas a memorização, mas também o desenvolvimento da capacidade cognitiva e socioemocionais. Valorização da diversidade, reconhecem a pluralidade cultural do país, incentivam abordagens que respeitem regionalismos, etnias e contextos sociais diversos. Essa é uma característica que foi recuperada da LDB, né, que prevê isso, que a LDB foi formulada um ano antes, né, e também materiais de referência. Vamos aqui agora aos limites, né? Vamos lá. A generalização excessiva, né, diretrizes muito amplas, que podem não se adequar a todas as realidades escolares, dependência na formação docente de recursos materiais, criando diferenças entre escolas urbanas e rurais, foco limitado na prática, mais orientação teórica do que metodologias de aplicação concreta. Professores e escolas podem encontrar dificuldades para adaptar a abordagem às novas demandas pedagógicas, e alguns conteúdos e referências dos PCNs estão desatualizados frente às mudanças tecnológicas e sociais. Aqui a gente tem uma pequena linha do tempo, certo? Deixa eu tirar aqui o... Pronto. Aqui a gente tem uma pequena linha do tempo, que mostra, né, essas diferenças dos primeiros PCNs até a última reformulação, que foi em 2017. Né? Então, a última reformulação também já está com bastante tempo, né? Então, a primeira tentativa de padronizar o currículo nacional, diretrizes muito gerais e pouca orientação metodológica. No ano 2000, formação docente começa a receber materiais de apoio, e as diferenças entre escolas urbanas e rurais não foram pensadas nessa reformulação. Em 2006, maior foco em competências e habilidades, porém, havia falta de atualização frente às novas demandas tecnológicas. Em 2017, consolidação de competências essenciais e direitos de aprendizagem. Em 2017, necessidade de adaptação das escolas e professores à BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, certo? E aqui mais adiante a gente tem as considerações finais. Segundo Paulo Freire, educar é formar seres humanos capazes de pensar por si mesmos, né? E aí o convite à continuidade, né? Primeiro, explorar os parâmetros curriculares nacionais em diferentes disciplinas e contextos, principalmente relacionados à disciplina de química, refletir sobre como aplicar os movimentos de renovação pedagógica em projetos reais ou na prática docente. Essa é, inclusive, uma proposta para o trabalho final da disciplina, certo? Uma proposta de intervenção. Vocês viram que a transversalidade, a interdisciplinaridade, os temas transversais, a união de pontos em comum, né, de várias disciplinas, é um dos pontos que os PCNs recomendam. Pesquisar artigos ou vídeos sobre inovações pedagógicas e debater em grupos desafios da implementação dos PCNs na realidade escolar. Né? É importante focar que a escola, como um todo, ela tenha essa
intenção de reativar, de trazer essa discussão para as reuniões pedagógicas, para os treinamentos, né, porque a legislação ela foi feita como forma de nortear, de indicar caminhos, e é muito importante que isso esteja presente no dia a dia dos educadores e dos alunos, para que fique todo mundo sorrindo assim, né, o ato de, a docência, né, a escola, seja um local de, principalmente de aprendizado, de crescimento para todos, não é? Oi, gente, muito obrigada pela atenção e até a próxima aula, tá bom?